Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, que estão aqui conosco neste encontro, nessa nossa conversa. Hoje nós usamos um texto do Dr. Drauzio Varela sobre a síndrome de Tourette. Possivelmente muitos já viram essa questão de um pequeno vídeo sobre Tourette e que trata sobre a questão da inclusão dentro das escolas. E um aluno que tem um certo tique motor e vocal dentro da sala de aula, a professora tentando fazer chamada e ele tem esses tiques dentro da sala de aula e que acaba atrapalhando. Até ele recebe um castigo da própria professora para que se comporte, e ele promete se comportar, mas esse tique motor, ou esses tiques motores e vocais, eles não têm, eles são involuntários. E até que ele recebe um castigo de ir até a diretoria e o diretor fala assim: olha, compareça aqui numa apresentação de música, né, que vai ter na escola, e ele fala assim, mas se eu for lá eu vou chamar a atenção de todos, né? E ele fica o tempo todo, durante a apresentação, tendo esses tiques. Até que chega ao final, o diretor chama o aluno para dar o seu depoimento. Ele pergunta aos alunos, né, vocês ouviram algum barulho estranho, né? E aí todo mundo se volta para o menino que tem síndrome de Tourette e quase que apontando para ele. Então ele chama o aluno lá em cima e pede para o aluno explicar o que é síndrome de Tourette. E aí o aluno explica e de repente o pessoal começa a conviver com aquele som, com aquele barulho que ora incomodava e que agora passa a não incomodar mais, tendo em vista a compreensão, o entendimento e a percepção com a explicação do próprio sujeito da síndrome, né? Então é interessante esse pequeno vídeo, mas também há o contrário. A escola trabalha muito essa questão da inclusão, tentar trazer os alunos para que sejam inclusos dentro dos grupos maiores, né, com as suas deficiências, com as suas dificuldades, para que caminhem na normalidade, né, entre aspas, dentro do contexto família, dentro do contexto escola, né? Mas quando a gente fala assim, e a inclusão dentro do sistema, né? Ou seja, há um filme também americano que fala, ele se chama Tourette, e é um professor que procura um emprego como, um jovem que procura emprego como professor. Mas o que o atrapalha é justamente esses tiques, né, motores, né? E ele sempre tem as portas fechadas, porque a instituição, o sistema não acolhe, né? Até que de repente ele consegue uma vaga de professor numa escola e começa a ter esses tiques, mas ele começa a educar, a trabalhar na educação infantil, demonstrando dessa síndrome que ele traz e explicando para os alunos, né? E mais tarde ele se torna um grande professor de infantil, né? Eu fico muito feliz de ver de que esse sistema mostra de que o sistema pôde abraçar e dar espaço para uma pessoa que traz a síndrome, né? Então a gente fala assim, aqui é apenas uma síndrome. E quantas outras existem e que as pessoas estão aí tentando entrar no mercado de trabalho, mas não são aceitas por conta da pouca informação que muitos de nós temos. Até dentro do espaço comunidade, nós temos que lidar com algumas síndromes e com alguns transtornos que afetam as nossas comunidades. E precisamos lidar com essas questões. Então é interessante pensar de que a normalidade não existe. Mas o que existe, muitas das vezes, é saber lidar com aquilo que a gente, às vezes, define como normalidade, né? Falar assim, dizer de que existe uma normalidade
é pegar uma estampa e querer colocar dentro de uma moldura, né? Ou a estampa é maior e a moldura é menor, ou a moldura é maior e a estampa é menor. Então a gente acha que tem que encaixar sempre dentro daquela moldura. Não. Nós temos que criar adaptações para não cortarmos muito a moldura e nem quebrarmos, não quebrarmos a moldura e nem cortarmos a estampa, né? A gente tem que criar uma certa adaptação. Então, falar assim que dentro da vida de escola, dentro da vida de comunidade, dentro da família, nós temos que trabalhar essas questões de adaptação para que na adaptação que nós trazemos ao sujeito que sofre e a adaptação ao sujeito que acolhe, nós criemos uma melhor forma de convivermos e de criarmos suporte para ajudar as pessoas que apresentam a síndrome. Queremos dizer o nosso bom dia ao Luiz, família, ao Diego Rezende, damos um abraço, nosso abraço a Lamin, ao padre que está em Lamin, como é que eu fui pároco da paróquia dele, mas me fugiu o nome aqui agora. Depois vocês me lembram o nome do padre aí, mas um abraço também ao padre de Lamin. Já estive lá, a cidade do padre Afonso Chaves. Então que Deus abençoe. A Marta Pacheco, que Deus abençoe. Então, a síndrome de Tourette caracteriza-se por tiques motores ou vocais, que ocorrem com frequência e intensidade variáveis. Em alguns casos pode causar constrangimento aos pacientes. Isso mesmo. Um abraço ao padre Adelson. Eu fui pároco em Sericita, a família dele é quase toda de lá, né? A síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. Na maioria das vezes, os tiques são de tipos diferentes e variam no decorrer de uma semana ou de um mês para outro. Em geral, eles ocorrem em ondas com frequência e intensidade variáveis, pioram com estresse, são independentes dos problemas emocionais e podem estar associados a sintomas obsessivos compulsivos, que é a questão do toque, né? Ao distúrbio de atenção com hiperatividade, TDAH, e a transtornos de aprendizagem. É possível que existem fatores hereditários comuns a essas três condições. A causa do transtorno é desconhecida. Uai, Janaína, boa noite. Então é interessante que a gente pense em relação a essas questões dos tiques, né? Dos tiques. Em 80% dos casos, tiques motores são a manifestação inicial da síndrome. Eles incluem piscar, franzir a testa, contrair os músculos da face, balançar a cabeça, contrair em traços os músculos abdominais ou outros grupos musculares, além de movimentos mais complexos que parecem propositais, como tocar ou bater em objetos próximos. Agora sim, bom dia. Muito bem. São tipos dos tiques vocais os ruídos não articulados, tais como tossir, fungar ou limpar a garganta. Com o passar do tempo e o desenvolvimento cognitivo, os tiques podem evoluir para a emissão parcial ou completa de palavras. Então quem assistiu aquele filme Toque Toque, que não é brasileiro, mas na verdade é um filme espanhol. Ele trabalha ali os transtornos
de comportamento e trabalha essa questão do Tourette, né, que é um homem que tem a síndrome de Tourette. E é interessante, porque quem vê assim é uma coisa muito cômica, mas que você consegue absorver e ver tantos outros transtornos de personalidade, essa questão toda e a síndrome de Tourette. Bom, um abraço para o Rodrigo, irmão do Diogo, lá de Lamim. Que Deus abençoe vocês. Então é uma sugestão de filme, além do Tourette, que é do professor, tem o Tok Tok, né? Embora sejam menos frequentes, os sintomas que tornaram a síndrome mais conhecida são os que envolvem o uso involuntário da palavra coprolalia e gestos copropraxia. São gestos obscenos. Então, no filme Tok Tok, a gente tem o uso da palavra e os gestos obscenos, né? Então, a gente vê que o ator, ele procura até segurar a mão para poder não fazer os gestos obscenos, né? E ele acaba fazendo. E com a palavra também, porque há um momento tão cômico do filme e de que está sentada numa sala uma mulher com mania de limpeza e que tem o toque, né, da limpeza, e que de repente a pessoa que tem o Tourette, ela acaba falando um palavrão, né, uma palavra obscena na sala, né, e a mulher com mania de limpeza, ela fica assustada. O senhor me falou alguma coisa? E o Tourette, ele resolve encostar na mulher para poder pedir desculpa, né? E a mulher começa a correr desesperada, porque não deixa ninguém encostar, porque ela tem mania de limpeza e acha de que vai ficar contaminada, vai trazer algumas outras questões. Então fica um correndo atrás do outro, né? Até que de repente chega um homem que tem a síndrome de acumulação, de juntar lixos. E aí é muito interessante, porque ele tenta salvar a mulher e se depara com o homem falando palavrão, né? E aí ele acha formidável aquilo, porque, poxa, eu sempre quis ter alguém que falasse as coisas assim. Daí, não, mas sim, junta tanta gente, mas tanta gente complexa e tão cheio de transtornos e de doenças, que você fala assim, meu Deus, eu estou dentro da normalidade ou eu também trago isso? E aí você vai perceber que você também traz algumas questões assim. Bem como no filme a apresentação da mulher que tem a mania de se benzer, né? De se abençoar e a mania de conferir tudo, né? Então, um quadro de mania que a gente fala. E aí você vai se deparar com essas pessoas. A formulação de insultos, a repetição de um som, palavra ou frase dita por outra pessoa, nós dizemos que é ecolalia. Esses sintomas provocam alto nível de estresse aos pacientes e os sofrimentos e frustração que eles experimentam é visível. Por quê? Você passa a ter uma dificuldade de convivência social. Porque e o medo de chegar na rua e você apontar o dedo para uma pessoa, né? Você acabar falando um gesto ou falando uma palavra obscena, né? E como que você vai ser tratado? Como que você vai ser acolhido? Como que você vai ser entendido numa situação dessa, né? Traz certos constrangimentos. Alguns pacientes conseguem suprimir a eclosão do tique por alguns períodos, ao custo de muito esforço, porque se eles são involuntários. Você pode ter uma ideia ao tentar não piscar por vários segundos, por exemplo, e perceber o alívio que sente quando finalmente pisca, por seus efeitos que podem causar desconforto em meios sociais. A síndrome também pode provocar sentimentos de fobia social, ansiedade e irritabilidade. É claro, porque você se vê no meio ao mundo que não vai te compreender nem te entender, a tendência toda é o quê?
você ter medo do social, você ter uma fobia social. Além da fobia social, a ansiedade, porque você quer se esforçar para poder melhorar e não consegue. E vem a irritabilidade, porque isso vai te criando uma certa irritação que você parece que perde o controle, né? O diagnóstico de síndrome de Tourette. O diagnóstico da síndrome de Tourette é essencialmente clínico, feito por um neuropediatra ou psiquiatra especializado, e deve obedecer aos seguintes critérios: tiques motores múltiplos ou mais tiques vocais. Devem manifestar-se durante algum tempo, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Os tiques devem ocorrer em salvas diversas vezes por dia, quase todos os dias ou intermitentemente por um período de pelo menos 3 meses consecutivos. E o quadro deve começar antes dos 18 anos de idade. Aí vocês veem, né, que começa cedo, então. O tratamento da síndrome de Tourette, a síndrome de Tourette é uma desordem que não tem cura, mas pode ser controlada. Estudos clínicos têm demonstrado a utilidade de uma forma de terapia comportamental cognitiva, conhecido como tratamento de reversão de hábitos. Ela se baseia no tratamento dos pacientes para que monitorem as sensações premonitórias e os tiques, com a finalidade de responder a eles com uma reação voluntária fisicamente incompatível com o tique. É importante ressaltar, entretanto, que a eficácia depende de cada caso. Então a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que estão todos iguais, né? Cada caso é um caso. Também no tratamento psicológico, no tratamento dos comportamentos na terapia, a gente vai falar assim, que cada caso é um caso, da mesma forma que eu dei, né? Eu não posso querer que um paciente se encaixe dentro da moldura que eu tenho, né? Como proposta que ofereço de tratamento, como terapia, né? Eu tenho que ver, cada caso é um caso, e se é um caso, então cada caso tem uma moldura, né? É bom que se pense em relação a isso. E às vezes a gente vê muito isso, né? As pessoas que chegam até o consultório porque assistiram ou porque leram alguma coisa acham que estão dentro daquela moldura. Não, é preciso que se avalie, que se pense, que se estude, né? E da mesma forma, a pessoa não pode chegar num tratamento psicológico ou num tratamento médico e querer que o profissional coloque aquela estampa que você oferece dentro da moldura de que acha que deve ser colocado. Não é dessa forma. E a gente sempre ouve essa expressão, né? Ah, eu entendo muito de psicologia. Tudo bem, ué. Você pode entender de psicologia, mas você não é psicólogo, né? Eu entendo muito dessa área médica. Tudo bem, mas não se esqueça que quem ficou 7 anos, 8 anos, 10 anos numa faculdade, uma cadeira lá, num atendimento, não foi você. E o entendimento da área médica dele não é só por aquilo que você ouviu dizer, mas é pelo estudo mesmo, né? Também é psicologia. Eu tenho ouvido muito o pessoal dizer de que entende muito de psicologia. Às vezes eu nem bato mais boca, nem discuto mais, nem tento demonstrar, né? Porque o pior entendedor é aquele que realmente não está aberto a outras possibilidades de entendimento. Então seria a mesma coisa, né? Eu dizer assim de que a gente vê muito isso de maneira indireta, né? Há muita gente querendo ensinar o Pai Nosso para o vigário, né? Como que se o vigário não entendesse de nada, de que é ser padre, de como é rezar o Pai Nosso, né? E são pessoas que, se você for ensiná-las para ela como que deve ser a vida de casado, como que deve ser casado, são pessoas que não vão aceitar, viu? Elas não têm experiência nenhuma, mas elas querem ensinar o Pai Nosso para o vigário. Então a gente fala assim que nós entramos num colapso de disputas e de tantos outros males, né? O certo que se eu procuro um profissional, então que eu consiga ouvir esse profissional.
e consiga viver. Se eu tenho dúvida, então que eu procure um outro profissional para poder se confirmar o diagnóstico dado. Mas querer ensinar o profissional, daí eu estou já entrando numa área que não diz respeito a mim. Medicamentos antipsicóticos têm se mostrado úteis na redução da intensidade dos tics, quando sua repetição se reverte em prejuízo para a autoestima e aceitação social. Atividades como meditação e yoga podem ser úteis para aliviar o estresse. Esporte, de maneira geral, também pode ajudar tanto a promover o relaxamento como por sua prática demandar a atenção. Recomendações em caso de suspeita de síndrome de Tourette. Não adie a consulta ao médico se notar que seu filho apresenta alguma forma de movimento involuntário. Especialmente nas fases iniciais de vida, os portadores precisam de tratamento e não de repressão. O tratamento precoce é fundamental para obter melhor resultado e permitir uma vida escolar normal. Conscientizar pais e pessoas que convivem com a criança sobre o fato de que os tics involuntários é um grande passo para melhorar o cotidiano do paciente. Às vezes, algumas perguntas frequentes sobre a síndrome de Tourette. Como posso lidar com o aluno que tem a síndrome, né? Às vezes, alguns professores perguntam isso. Repreender a criança com um ato involuntário certamente não é a forma correta. Isso lhe causará maiores dificuldades e a síndrome se manifestará com maior frequência. Talvez a melhor forma dentro da sala de aula é buscar uma compreensão do que está ocorrendo com aquele aluno, quer seja na síndrome de Tourette ou em tantos outros transtornos que ocorrem dentro da sala de aula. Eu já recebi muitos encaminhamentos de professores já descrevendo o que os alunos tinham dentro de sala de aula. E no fundo, quando eu lia e ia atender aqueles alunos ou aquela criança, nada mais era do que atitudes que estavam sendo reproduzidas dentro de sala de aula por conta da vida dentro do contexto família. Então, eram pessoas ou crianças que estavam passando por turbulência dentro da própria família e que repercutia e que não tinha nenhum transtorno, nenhuma síndrome que havia sido descrito por um educador, por um professor dentro de sala de aula. Então, tomar muito cuidado. Ao encaminhar um aluno, encaminhe pedindo ao especialista, ao psicólogo, ao médico, que faça uma avaliação, porque o aluno está apresentando determinados comportamentos que diferem dos comportamentos que ele havia manifestado anteriormente dentro de sala de aula, né? E deixar com que o profissional consiga diagnosticar e encaminhe o laudo para a própria escola ou para a própria família, ou para aquele que diz respeito, né? Embora historicamente se considere que o primeiro relato da doença tenha sido feito pelo médico francês em 1825, ao descrever o quadro da Marquesa de Dampierre, que apresentava o quadro mais estereotipado, caracterizado pela emissão de palavras obscenas em público. O nome vem do neurologista Georges Gilles de Tourette, a partir do caso da Marquesa e de outros pacientes que analisou. Aí ele sugeriu, dentro da clínica, como a síndrome de Tourette. Fica aí, então, essa orientação dessa síndrome, bem como para tantos outros comportamentos que a gente fala o transtorno de comportamentos e que pode surgir dentro do espaço da educação e dentro da própria família. Em caso de dúvida, não avance o sinal. Corra procurando um profissional para que possa te orientar e te ajudar a encaminhar aquela criança ou aquele adulto ou aquela pessoa para um especialista adequado. E espero que isso ajude também, não só no contexto da educação, como da família, bem como dentro dos nossos espaços da vida de comunidade. Eu digo de que eu já encontrei
com alguém em uma das celebrações que sofria da síndrome de Tourette e que muitas das vezes se colocava dentro da celebração e as pessoas ficavam olhando, ora dando risada, debochando, sem saber que se tratava de uma síndrome de Tourette. Então é tomar muito cuidado, porque são pessoas que também querem ser incluídas dentro do contexto da vida de comunidade. E tantos outros males e síndromes que têm afetado as nossas comunidades e que muitas das vezes nós não temos a visão aberta para compreender essas dificuldades. Fica aí meu abraço e com certeza vai ser postado isso no YouTube, tanto a palestra de ontem, a síndrome do ninho vazio, como a de hoje, a síndrome de Tourette. Um abraço a todos vocês.